Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para levar a todos vocês o nosso Esportes em Ação com as melhores e mais completas informações sobre tudo o que acontece no esporte. E como dizemos sempre, esporte não é apenas chutar a bola, nadar, arremessar, não é fazer um atletismo ou alguma modalidade esportiva que seja, e nem do paradesporto também. Esporte requer muito a gestão, a administração esportiva, o direito esportivo, medicina esportiva, o nutricionista e assim por diante. E hoje nós estamos tendo o prazer aqui de receber no nosso Esportes em Ação, nós somos todos esportes e paradesporto, somos todos esporte em ação, o nosso advogado, conceituado advogado, nosso amigo, Dr. Maurílio Teixeira, que tem uma tradição muito grande no direito esportivo. Nós vamos falar sobre a Lei Geral do Esporte e vamos falar sobre esporte em geral, porque tudo é com ele. Falou em esporte, é com ele mesmo. E ex-presidente do Vila, deve estar rindo de lado a lado, de banda a banda, já dá para perceber isso por aqui, porque o Vila venceu. O Atlético venceu também e nós queremos o bem do futebol goiano. Embora o nosso convidado, Dr. Maurílio, seja vilanovense, mas ele também, como todos nós goianos, quer o bem do futebol e do esporte em Goiás. Dr. Maurílio, um bom dia, muito obrigado pela sua presença, pela deferência da sua presença, essa figura ilustre que é muito concorrido para todo lado, o pessoal que é Maurílio Teixeira, e abriu um espaço na sua agenda para nos atender. Muito obrigado pela deferência. Bom dia, Bercó, bom dia a todos os telespectadores da TV Alego. Satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui ao convite do meu amigo Luiz Bercó, participando aí de um programa excelente, que tem uma grande audiência, e me colocar à disposição para a gente debater aqui esses assuntos relativos ao esporte, à justiça desportiva, esporte de maneira geral. Mais uma vez você foi muito feliz na apresentação, porque o esporte não é só a bola na cesta, a bola na rede, enfim, envolve uma gama geral de assuntos e eu tenho acompanhado aí o seu programa, você tem trazido todos esses profissionais que atuam no esporte de maneira geral para difundir o esporte da melhor maneira possível, assim como você vem fazendo ao longo dos anos. Muito obrigado pelo convite. Então, é uma honra para nós aqui, nós agradecemos. Então, Maurílio, aproveitando aqui essa oportunidade, antes eu estou doido para entrar nessa Lei Geral do Esporte, mas essa questão do esporte especializado aqui em Goiás, né? Do esporte de uma maneira geral, o profissional nem tanto, especializado mais ainda. Eles queixam muito, e a gente sabe que isso pode ser verdade, e na maioria das vezes talvez até seja, ou de espaço para divulgação das ações que eles têm praticado aí, muitas boas ações, excelentes ações em favor do estado de Goiás, até do Brasil. Nós temos aqui em Goiás atletas em nível internacional, né, que já deixaram inclusive de competir aqui em Goiás para competir em outros centros maiores internacionalmente para adquirir mais bagagem. Esse incentivo para o esporte, você acha que esses atletas poderiam ainda destacar mais se tivesse um apoio maior, desde as categorias de base até em alto rendimento? Sem dúvida, Bercó, é uma luta, digamos assim, que vem acontecendo ao longo de muitos anos, né? Lá na minha juventude eu já fui atleta de futsal, estado de Goiás, seleção goiana, seleção universitária, e a gente percebe a dificuldade. Para você ter uma ideia, eu fui seleção universitária goiana, fomos disputar os Jogos Nacionais na época universitários em Recife, saímos daqui de ônibus para Recife, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e chegando lá, ficamos hospedados, entre aspas, numa universidade, numa sala de aula de uma universidade, com alimentação que chegava às 16 horas, ao almoço. Enfim, uma dificuldade enorme. Melhorou, logicamente, daquele tempo até hoje, mas ainda carece de muito apoio da sociedade esportiva de uma maneira geral, das autoridades então nem se fala. Essa divulgação que está tendo nesse programa seu ao longo desses anos é importante para alavancar esse esporte especializado, esporte amador, mas ainda carece de muito apoio, no meu ponto de vista, do poder público, né? A lei de incentivo ao esporte está aí, mas tem uma dificuldade para se trabalhar, para que os atletas tenham acesso. Enfim, está caminhando, mas penso que o passo tem que ser mais largo.
porque o atleta amador sofre muito ainda com carência de recursos, de apoio, de uma maneira geral. É muito difícil. E tem que lembrar a todos vocês aí que nos acompanham que esse nosso programa, ele existe devido às pessoas que trabalham conosco aqui também. Como o Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, que coloca tudo isso aqui que está acontecendo no ar. Luana, que é a nossa produtora, que está sempre aí ligada, preparando o programa para ir com essa qualidade que a gente tenta transmitir para vocês que nos acompanham, tá bom? É sempre importante citar os nomes, né, doutor, das pessoas que nos dão esse apoio aí, porque sem elas, que seria de nós, né? São pessoas anônimas, né? Isso. Mas que é um anonimato, eu falo anônimo assim, para o público em geral, o conhecimento. Quase invisíveis, né? Quase invisíveis, mas são pessoas que eu acabei de conhecê-las aqui, com muita satisfação, que sem elas é impossível tocar Toca não. um programa como esse. Toca não, de jeito nenhum. São pessoas realmente interessantes que colaboram muito com todos nós. E educadas, preparadas. Doutor, vamos entrar Eu estou muito curioso aqui com essa lei geral do esporte. É um expert em direito esportivo, um expert nessa lei geral do esporte. Nós podemos falar sobre ela, que os assuntos são tantos, que a gente tem que tentar arrancar o máximo possível, o mais brevemente possível, de cada situação. Sobre a lei geral do esporte, o que você está achando dessa situação que nós estamos vivendo? Bom, eu falava aqui em off, né, para o Luiz Bercó, que para a gente falar da Lei Geral do Esporte, nós precisamos de, no mínimo, 2 programas aqui. Porque são mais de 200 artigos, né? Foi promulgada recentemente pelo presidente da República, mas é uma lei que vem sendo discutida ao longo de 5, 6 anos, várias alterações. Enfim, um resumão aqui, só para a gente abrir, depois a gente voltar em outra oportunidade. Com mais tempo, né? Dissecar mais, pelo menos, alguns pontos mais importantes dessa lei. Como eu falei, ela tem mais de 200 artigos. Por quê? Ela engloba, Bercó e telespectadores, toda a legislação esportiva que existia até então no Brasil. Um exemplo, ela pegou a Lei Geral do Esporte, pegou a Lei Pelé, a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, e incorporou na Lei Geral do Esporte. Pegou o Estatuto do Torcedor, né, incorporou na Lei Geral do Esporte. E a Justiça Desportiva, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda existe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele serve para todas as modalidades esportivas. Tá? Ele foi incorporado dentro da Lei Geral do Esporte? Evidentemente que não, porque é um código. Mas existem muitas modificações na Justiça Esportiva que estão presentes lá nessa Lei Geral do Esporte. Por exemplo, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva hoje, que ainda vai vigorar pelo menos durante um ano, até que se faça adequações, isso segundo a Lei Geral do Esporte, promulgada recentemente, é um código que ele serve para todas as modalidades. Então, um só para todas as modalidades? Todas as modalidades, o que existe hoje. Isso inclui o paradesporto também, não? Oi? Inclui o paradesporto? Tudo. O que a Lei Geral do Esporte abriu, conseguiu modernizar. Se o basquete tiver interesse em criar um código específico para o basquete, um código de justiça desportiva para o basquete, vai criar um código de justiça desportiva para o basquete. O ciclismo, o handebol, enfim, cada modalidade pode ter o seu código e não apenas um código para todas as modalidades. Isso é uma inovação. Quer dizer, cada modalidade pode ter o seu específico, baseado no geral. Não, criar um código. Pode criar. Reunir a confederação. Não precisa basear no que já existe. Não precisa, até porque o código nosso atual, recentemente eu promovi uma aula sobre justiça desportiva no curso da Federação Goiana de Futebol e os alunos, eu notei que eles ficaram assustados, porque o nosso código, que ele serve para todas as modalidades, ele é de 1989. 89. Não teve nenhuma alteração. Né? Naquela oportunidade, nós fizemos a aprovação desse código numa reunião lá em São Paulo. Quando eu falo nós, é porque teve uma bancada de Goiás que participou, todo o Brasil. Né? E ele nunca foi alterado, então nota-se que já é bastante ultrapassado.
Isso está incluído lá na Lei Geral do Esporte, assim como horas extras para atletas esportivos, né? Eu ia falar de futebol porque está na nossa cabeça, mas atletas da área de esporte, que é hora extra. Receber uma hora extra de X% para um horário acima das 23 horas, o que ultrapassar esse horário já acrescenta essa hora extra. Isso está lá na Lei Geral do Esporte. Uma inovação. Mas quem pagaria essa hora extra, no caso? O clube, o clube, ou a confederação, ou a federação, né? O que tem direito sobre aquele esporte que está tendo aquela atuação naquele horário, né? Então, algumas inovações, né, na justiça esportiva, em relação aos atletas, algumas que nós não gostamos, nós juristas de uma maneira geral. Né? Por exemplo, voltou o imposto sindical. Cobrando imposto sindical, os clubes vão ter que repassar para os sindicatos aquele imposto que a gente não sabe até hoje para que serve e onera muito os clubes, principalmente lá no futebol. Tinha sido retirado na última alteração da Lei 9.615, voltou com a Lei Geral do Esporte. Então, altos e baixos no nosso singelo entendimento. Mas como eu falei aqui no início, é uma lei muito complexa. A gente teria que dividir assim, vamos falar hoje sobre o que a lei alterou na justiça esportiva? Pegar um item por cada vez. Eu entendo que sim, né? O Instituto Goiano de Direito Esportivo, junto com a Comissão de Direito Esportivo da OAB, nós somos parceiros, a gente tem interesse, inclusive, de promover um seminário para divulgar melhor a Lei Geral do Esporte para um conhecimento mais amplo. O Instituto, você falou sobre o Instituto, né, o IGOD, né, que nós chamamos aí popularmente de IGOD, né? Abreviando é o IGOD. O IGOD é o Instituto Goiano de Direito Esportivo. E o doutor Maurílio Teixeira, para quem não sabia, fica sabendo agora, né, ou quem já sabia, vai aprofundar o conhecimento sobre o IGOD. O IGOD, qual a principal, porque eu sei que são muitas coisas, mas a principal atividade do IGOD, a principal função do IGOD hoje, qual que ela tem conseguido, que o IGOD tem conseguido colocar como a principal função? Qual o desempenho dela hoje? Divulgar e incentivar o esporte goiano de maneira geral. De maneira geral. Esporte goiano. Instituto Goiano de Direito Esportivo. Goiano de Direito Esportivo. Não é de uma modalidade, né? Não é de uma modalidade. Principalmente nessa área acadêmica. Sim. Fazer a divulgação na área acadêmica. Nós já promovemos 7 cursos de formação de gestores do futebol. Nós focamos em gestão do futebol. Fizemos 7 cursos pelo Instituto Goiano de Direito Esportivo. Já formamos mais de 140 gestores certificados pelo Instituto Goiano de Direito Esportivo. Mas por quê? Qual a importância disso? Qual a importância disso? Para o futebol, Luiz Bercó e os telespectadores que estão aqui nos assistindo, para o futebol existe uma exigência da FIFA, consequentemente da Sul-Americana, Confederação Sul-Americana, CBF, que para atuar em determinados departamentos do clube de futebol, a pessoa que está atuando, o profissional que está atuando, ele tem que ser certificado por algum instituto, ou pela CBF, ou no caso nosso Instituto Goiano de Direito Esportivo, existem outros no Brasil, tem que ser certificado, ele tem que ter qualificação, por exemplo, para atuar na área de marketing. Isso é uma exigência lá da CBF, é uma exigência da FIFA. Para atuar na área de departamento de futebol, tem que ser certificado. Então, o Instituto Goiano de Direito Esportivo já promoveu 7 cursos aqui em Goiás. Desses cursos do IGOD, que são importantíssimos, né? Importantíssimos, ele abrange diversos segmentos dentro da atuação esportiva, não só no futebol, mas em diversas modalidades. No caso do marketing esportivo, hoje o marketing esportivo, tanto a gestão esportiva, né, aquela administração dos clubes em geral, o marketing esportivo é uma coisa super valorizada e super importante para os clubes, né? Super importante. Esses cursos que são ministrados no IGOD, na formação do marketing esportivo, os profissionais, eles adquirem conhecimento suficiente para implantação ou para execução, ou vem tudo junto? Tudo junto. Tudo junto.
Porque o profissional do marketing que está participando do curso, ele vai aprender sobre o marketing e sobre tudo que envolve o clube de futebol, a direção de futebol. Então nós temos aulas de todos esses assuntos. Direção de futebol, parte financeira, o marketing especificamente, enfim, tudo que envolve um clube de futebol. Nós temos professores capacitados nesses cursos e temos aulas sobre esse tema, né? Mas alguém deve estar perguntando, por que o futebol? E por que não foi criado um outro curso, um curso sobre outra modalidade? Porque o futebol demandou. Como a FIFA, a CBF, a Federação Sul-Americana, exigiu dos clubes esses profissionais, os clubes demandaram, têm interesse nesse curso. Então, a Confederação Brasileira de Basquete, não tivemos nenhuma demanda. Do ciclismo, nenhuma demanda. Se por acaso tiver alguma demanda para o Instituto, nós vamos preparar um curso específico. Essa demanda ela teria que partir de uma confederação ou poderia ser diretamente da federação local? Pode ser da federação local. Vamos supor, a Federação Goiana de Ciclismo tem interesse na demanda. Pode procurar o IGOD. Sem dúvida nenhuma. O futebol é que tem demonstrado... Assim, a alta atividade é muito maior, né? É maior, né? Como eu falei, recentemente a Federação Goiana de Futebol criou aqui no estado, na federação, a academia da federação, né? Assim como a CBF tem a academia, a federação criou. E já tivemos um curso, né? Eu, inclusive, eu fui convidado para coordenar esse primeiro curso, né? Que foi de especialização para as categorias de base, para profissionais que atuam na categoria de base, um curso introdutório. E ali nós tivemos aula de justiça esportiva, que eu ministrei essa aula, tivemos aula de psicologia esportiva, tivemos aula sobre arbitragem, tudo introdutório, um curso introdutório. Por quê? Porque houve a demanda, né? Então, quando a gente fala assim, que precisa do incentivo das autoridades também para o esporte amador, mas precisa também que as federações ou confederações desses esportes tenham também esse tipo de atitude. Lógico, né? lógico. A gente não pode cobrar só de um lado. Né? As federações a gente sabe sobre muitas ou algumas federações importantes, né, que poderiam estar agindo aí de forma correta, que estão aí descumprindo os estatutos. Nós sabemos de algumas. Se for entrar nesse assunto também aqui, eu vou te falar uma coisa aí, vai longe, viu? Aí nós vamos colocar a Lei Geral do Esporte, IGOD e federações que estão irregulares. As irregulares não podem ser atendidas. E os atletas acabam sendo prejudicados porque são indicados pelas federações para algumas vantagens que pode ter. Alguma vantagem não, algum reconhecimento, né? Que não tem vantagem. Tem reconhecimento em cima do que o atleta produz. Não é isso? Isso. E se você me permite aqui, não, pelo amor de Deus, não tem nenhuma conotação política, mas a gente precisa falar. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Esportes. O que ela... Eu não tenho conhecimento do incentivo que ela está dando de uma maneira geral para esse tipo. Por que a Secretaria Estadual de Esportes ou municipal não promove ou promoveu um debate sobre essa Lei Geral do Esporte para a sociedade goiana ou goianiense? Interessante, ou não? Que não sabe nem que ela existe. Interessante essa observação. Né? Mas... Sem entrar muito no mérito, ou não entrar no mérito, como você já colocou, eu, na verdade, teria algumas coisas para dizer, mas vamos tocar para frente? Vamos tocar. Porque quando a gente entra nesse aspecto aí, já começa a não valer muito a pena. Sim, mas eu coloco dessa forma. Quando a gente fala isso... Precisa sim. Precisaria sim. Mas, infelizmente, não. Né? Não existe, né? Não existe. Não fazem isso, não têm vontade de fazer. Mas vamos em frente. Porque o esporte em Goiás, antigamente, no Brasil, em Goiás, estamos falando de Goiás especificamente, era feito por esportista. Então o esportista, ele sabe onde é que aperta. Ele sabe onde é que o calo aperta, porque ele conhece a realidade de diversas modalidades. Não de uma, mas de diversas modalidades de desporto e para desporto de muito tempo para cá. Então ele conhece. Ele sabe onde é que tem. O que precisa, o que custa um ônibus, o que custa uma Kombi, o
que custa um treinamento, o que custa um árbitro, o que custa um jogo de camisa, o que custa tudo. O que o rapaz tem que comer na casa dele, o que a moça tem que comer, o que o paradesportista precisa de uma cadeira para poder se locomover. Tudo isso aí faz parte. Não é apenas... Vamos tocar para frente? Vamos. Então vamos lá. Mas valeu o desabafo. A gente acaba falando mais do que o desabafo faz parte. Eu estou com muita vontade também de falar sobre essa situação do... Podemos falar do futebol, aqui especificamente sobre os clubes goianos nos campeonatos brasileiros? Claro. Nosso tema não é esse, não, mas tem que aproveitar a sua presença aqui e sugar o máximo possível. Porque esse cidadão aqui parece com essa calma toda, com essa tranquilidade. Isso já foi presidente do Vila, diretor do Vila, conselheiro, entende direito esportivo como ninguém, já nos deu uma aulinha curtinha aqui, que nós não demos muito tempo para ele, né, porque ele precisa de ter muito mais conteúdo que a gente possa imaginar. Mas sobre futebol, a situação... Ontem o Djokovic, né, voltando no tênis, o Djokovic ontem ganhou o US Open, né? 36 anos, rapaz. O cara foi lá e arrebentou com o Medvedev. Eu achei muito legal, porque muita gente fala sobre a arrogância do Djokovic, mas é um cara que está sempre aberto, eu não sei, cada um gosta de um, né? Um gosta de um time, outro gosta do outro, um gosta de um atleta, outro gosta do outro. Por isso que é bom o esporte, né? Sem dúvida. Mas o Djoko, ele, depois da partida, a maneira como ele, durante a partida também, sempre de forma respeitosa, mas depois da partida, ele foi muito citado pelo Medvedev, que é o russo, como pela longevidade, 36 anos jogando de igual para igual com um menino de 18, 19 anos, que tem metade da idade dele, e dando aula para todo mundo. Ele é um professor, né? Ele não é só um tenista, ele dá aula. O jeito que ele joga é uma coisa fantástica. Então, só para deixar registrado aqui, nós tivemos o brasileiro, o João Fonseca, que foi campeão juvenil do US Open, campeão Brasil, 3 vezes campeão, é a última vez agora com o João Fonseca, e no sábado nós tivemos a Golf, uma americana, 19 anos, campeã também do US Open. No masculino, o Djokovic com 36 anos. Quer dizer, tivemos o João Fonseca com 17, a Golf com 19, e vamos direto para o outro, 36. É isso aí, 24 grandes lances. É um monstro, né? É um monstro. Um monstro. Futebol. Os dois goianos aqui, vamos falar de Série B primeiro? Vila e Atlético, sobe os dois, sobe um dos dois, não sobe nenhum dos dois, o que você acha? Está muito difícil falar nesse momento, né? Quem sobe, não é Vila e Atlético, não. Está muito difícil falar quem sobe. O líder ontem, que é o Vitória, tomou de 6 do CRB, 6-0. Que todo mundo chorou porque ganhou do Vila, porque o Vila perdeu para ele de 1. 6-0. Perdeu ontem, o líder. O líder. Né? O Sport, vice-líder, estava ganhando em casa no sábado de 3-2 do Criciúma, que também está na briga. Aos 49 do segundo tempo, sofreu um pênalti, empatou 3-3. Tem 4 jogos que o Sport não ganha. E assim está o Campeonato Brasileiro da Série B. Quem subiu foi o Guarani, né? Que deu uma disparadinha o e Guarani, começou a encostar. O próprio CRB, que fechou o primeiro turno disputando para não cair naquela oportunidade, já está aí com seus 40 e 41 pontos, me parece, assim como o Atlético Goianiense. Então, é um campeonato sui generis, esse Série B. Porque no início do ano, antes de começar o campeonato, falava-se que seria o campeonato mais fácil porque não tinha time grandes, entre aspas. Tornou-se o campeonato mais Nivelou difícil. Por baixo ou nivelou? Não, nivelou. O futebol, Luiz Bercó, ele está nivelado. Ele está nivelado. Né? O futebol, há muito tempo que ele tem muita parte técnica e física juntos. Se não tiver a física em primeiro lugar, dificilmente a parte técnica vai sobressair. Você não vê mais um jogador dando 4, 5 dribles e fazendo gol. Né? Ele não dá conta e não tem espaço para isso, né? Não tem espaço, então mudou muito. Então, voltando aí para a Série B, principalmente para os nossos clubes, parabéns, né? O Atlético teve uma grande vitória ontem em cima do Juventude, que também deu uma arrancada, né, nos últimos jogos. Então, para o Vila foi interessante esse resultado, né? Porque se o Juventude empata ou ganha, passaria na tabela o Vila Nova. Vila Nova
uma grande vitória em cima do Ituano na sexta-feira, fora de casa. Então, está muito equilibrado. É muito difícil ainda falar em quem vai permanecer entre os 4 ou não. Agora, que um pontinho faz falta nesse momento, né? Um ponto que o Vila Nova perdeu para Ponte Preta lá no primeiro turno, né? 3 pontos que perdeu para o Londrina, que é a lanterna do campeonato, mas isso é o futebol. E os pontos que perdeu aqui também, né? Com o CRB, com o Sport, poderia, se tivesse conseguido o ABC, ABC, que hoje Então, esse é o futebol, essa é a Série B que está acontecendo esse ano de 2023. Ontem mesmo, nas redes sociais, quando eu vi a goleada que sofreu o Vitória, eu já coloquei lá a minha opinião. Foi, não existe, ao contrário do que muitos estavam comentando, não existe campeão ainda e não existe acesso para nenhum dos clubes ainda garantido. O ano passado, nessa altura do campeonato, né, desse campeonato, do mesmo campeonato Série B, o Cruzeiro já tinha disparado na liderança, já era campeão praticamente, não, aliás não era campeão, já tinha subido, né, já tinha voltado para a Série A e estava a caminho de poucos pontos para se tornar campeão, né? E esse ano você vê que está todo mundo embolado, de 40 a 50 você não sabe a próxima rodada o que vai acontecer. O que vai acontecer. Então o Vila Nova vai jogar em casa no dia 15 contra a Ponte Preta, é uma oportunidade, né? Mais 3 pontos, vai para 48, entrar lá no G4. Né? O Atlético parece que joga fora, mas teoricamente os jogos do Vila Nova são mais fáceis. O Atlético vai pegar muito times que estão lá na parte de cima. Mas, como eu falei, é o futebol, né? E tudo que está acontecendo é uma grande surpresa para essa Série B. Para a Série B, tudo esse ano será surpreendente. Nós não sabemos quem será o campeão ou quais os clubes, né? Não importa nem ser campeão, né? No primeiro momento é subir, depois ver se dá para ser campeão. Sem dúvida. É isso aí. Maurílio, a gente ouve muita polêmica, nós estamos em cima da hora aqui, pouco mais de 1 minuto para acabar, mas acho que dá um tempinho aqui da gente conversar. Nós temos ouvido aí muita polêmica sobre essa mudança de técnico do Vila. Se eu fosse o técnico, se eu fosse presidente, não teria mudado o fulano, colocado o Beltrano. Você teria feito essa mudança? Teria. E no Atlético foi positiva a mudança? Vão as duas uma vez? Foi positivo porque veio um grande profissional, né, para o Atlético, assim como veio para o Vila também. O do Atlético é mais conhecido no mercado, né, porque já atua na Série A, em grandes clubes. Mas eu faria, porque o Claudinei é um grande treinador, já teve 2 acessos de Série B para a Série A, mas chega um momento em que acaba perdendo, você sabe como é que é o esporte, principalmente o futebol, perdendo o grupo, a gente chama de perder o vestiário. Não que tenha briga, mas que perde um pouco o comando, e aí precisa ter uma renovação. Infelizmente, eu sou contra ficar trocando treinador, assim como o Atlético troca demais de treinador. Sou totalmente contra. Primeiro que sai é o treinador. Primeiro que sai é o treinador. Mas essa é a cultura do futebol, acho que precisa mudar com o tempo, né? Mas esse momento eu acho que foi importante. Essa cultura está mais ativa, ela é mais ativa de substituir técnico, essa cultura. Ela é mais ativa no Atlético ou o tanto de vezes que o Atlético troca, você acha que poderia ser considerado normal para a cultura do futebol? Não, acho exagerado. Exagerado? Sinceramente, com todo respeito aos dirigentes atleticanos, né? Acho exagerado, porque perde um pouco a credibilidade no mercado, né? E os profissionais conversam um com o outro, né? Então, já tem medo, né? Eu chegar lá, vou perder 2, vou ser demitido. Exatamente. Para não dizer que não falamos de coisas verdes, da natureza, o Goiás, como é que está o Goiás? Como é que você vê o Goiás esse ano aí, rapidinho? Formou um time agora para esse segundo turno, um time interessante, um time de futebol interessante com esse novo treinador, trouxe jogadores interessantes, eu estou assistindo alguns jogos do Goiás, eu creio que vai permanecer sim na Série A. Permanecerá na Série A? Eu creio que sim. É isso aí. Mais uma aula, mestre Maurílio Teixeira, advogado, mas é só direito, não, direito esportivo, conhecimento dos esportes em geral. É um praticante esportista, né? Não só um advogado que defende as causas do esporte, mas que também pratica esporte. Goleiraço. Esse aí é um goleirão. Famoso para todo lado que a gente vai aí.
Maurílio é o goleiro aí vai ser difícil fazer gol. Maurílio, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Esporte em Ação pela TV Alego. Sempre um prazer recebê-lo e receber uma aula também do amigo. Agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição do amigo e todos, assim que precisar da nossa participação, é só chamar que nós estaremos presentes. Beleza. E aí encerramos pela TV Alego mais uma edição do nosso Esportes em Ação. Lembrando a todos vocês, somos todos esportes e para desporto, somos todos esporte em ação. Até a próxima semana, né? É uma vez por semana, até a próxima semana. Um abraço e até lá. Pronto, mais uma aula aqui. É muito rápido, né? É rápido demais. Pô, cara, não dá para desenvolver. É rápido demais.